ler primeiramente o versículo 1, o versículo 2, depois nós oramos e estudaremos o restante do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Vamos orar? Abaixe a cabeça, ore ao Senhor para que fale ao seu coração nessa noite. Ore silenciosamente, rogando a Deus para que conforte, para que traga exortação, para que a palavra de Deus realmente fale para as nossas vidas hoje. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos porque nós podemos ouvir a Tua voz essa noite, mas queremos te rogar, Senhor, para que os nossos corações, as nossas mentes possam se abrir para entender a Tua palavra, que possamos entender a Tua mensagem, o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, para que possamos sair daqui da Tua casa, edificados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra. Senhor, te rogamos também pelo Teu servo. Rogamos para que o Senhor use para falar de Ti somente, para a glória do Teu santo nome. É isso que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se existe um tema que percorre todo o livro de Daniel, existe um dos grandes temas aqui de Daniel, que nós vamos encontrar praticamente em todos os capítulos, é que Deus reina, é que Deus está no governo, que Deus está no controle. Para aqueles que passam por necessidade, para aqueles que passam por provação, que a mensagem é para esse povo que estava passando por grandes provações, eles tinham arrancado a sua casa, agora estavam lá numa terra estranha, numa terra que não era deles, e a mensagem que Deus quer transmitir para esse povo é que o Senhor está no controle. Independente de quem está no governo, independente de quem está reinando, independente do que aconteça na nossa vida, nós precisamos lembrar que Deus está no controle. Essa é a mensagem do livro de Daniel e não é diferente aqui no capítulo 8. Nós já vimos algumas coisas aqui no livro, nós já vimos Deus se manifestando na terra da Babilônia, uma terra pagã, que nós poderíamos esperar, ou pelo menos eles poderiam esperar, que Deus se manifestaria apenas na terra de Judá, apenas em Jerusalém, mas Deus se manifestava e demonstrava o seu poder, não somente dentro da sua terra, a terra santa, que eles chamavam, mas também dentro da Babilônia, uma terra pagã, uma terra que não adorava a Deus. Deus está no controle, esse é o grande ponto, esse é o grande tema aqui do livro de Daniel. E ele quer confortar aquelas pessoas que estavam lá na Babilônia, desesperados, angustiados, principalmente Daniel, por estar nessa terra, esperando algumas promessas serem cumpridas, esperando algumas promessas acontecerem. Uma delas é a profecia de Jeremias, que Daniel vai comentar dela no capítulo 9, quando ele está lendo o livro de Jeremias, e ele descobre o livro, ele entende pelos livros de Jeremias, que o ano que eles deveriam ficar lá era de apenas 70 anos. Aqui, no capítulo 8, o tempo está se aproximando. Já passou-se mais de 50 anos que eles estão lá, faltavam 20 anos. Capítulo 9, faltavam pouquíssimos anos para, na verdade, praticamente já estava na época deles voltarem para a sua terra, voltarem para Jerusalém. Mas enquanto eles estavam lá, durante os 70 anos, 70 anos não é pouca coisa. 70 anos é uma vida, né, como você diz hoje em dia. 70 anos dá para você fazer tanta coisa. Mas eles vão passar angústia durante esses 70 anos. Daniel aqui já está com, por volta, aqui no capítulo 8, já está com por volta de 70 anos, mais ou menos, quase 70 anos. No
no capítulo 9, a gente já está com quase 90, mas 70 anos passando naquele cativeiro, não podendo voltar para o seu lar, tendo que ouvir a cultura de outras culturas, ouvindo coisas que ele não acreditava, sendo obrigado a fazer coisas, sendo obrigado a ver coisas e participar de coisas que ele não concordava. Embora ele ficava sempre à parte, né? Por exemplo, na festa de Belsazar, quando a mão aparece lá, ele não estava lá no meio da festa, ele estava sempre à parte, mas ele tinha que ver, ele não podia fazer nada. E muitas vezes essa é a situação que nós enfrentamos, e essa que é a ideia de Daniel para nossos dias hoje, é como ser crente num mundo onde as pessoas praticam coisas que nós não concordamos. O pensamento não é o mesmo que nós. A forma de viver não é o mesmo que a nossa. Os objetivos não são os mesmos. A cultura não é a mesma. A religião não é a mesma. A crença não é a mesma. Como viver nesse mundo? E Daniel, ele vai nos ensinar muitas coisas. E uma das coisas que ele vai nos ensinar é que nós precisamos, no meio de descrentes, nesse mundo de perversidade, nesse mundo de sedução. É interessante que a pouco a gente vai chamar a Babilônia de aquela que é sedutora, porque o mundo é sedutor. Nesse mundo cheio de seduções, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Ele está reinando, Ele reina, Ele nunca deixou de reinar, Ele está lá, sentado no trono. E nós vimos isso lá no capítulo 7. O Senhor está sentado no trono. E há uma derrota final para todos essas pessoas que se levantam contra o Senhor. Há um outro fato curioso também, como nós lemos no livro de Daniel. Nós lemos o Salmo 2, logo no começo da liturgia. E no Salmo 2 fala de algumas pessoas que se levantavam, se reuniam, faziam tramas para se levantar contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. Isso é algo que acontece, e sempre aconteceu, e sempre vai acontecer. Pessoas se levantando contra a igreja de Deus. Pode ser que vocês nunca tenham experimentado isso na pele, mas isso acontece em vários lugares do mundo, e às vezes algumas pessoas sofrem isso aqui no Brasil também. Conheço um rapaz que até hoje, depois que ele se converteu, adolescente ainda, quando ele vai sair de casa, muitas vezes já aconteceu isso, quando ele ia sair de casa para ir para a igreja, o padrasto dele espancava ele simplesmente pelo fato de ele ir para a igreja. Ele apanhou uma vez porque estava querendo levar a irmãzinha para ir para a igreja, só porque queria ir para a igreja. Pode ser que a gente não sofra esse tipo de perseguição, talvez porque a gente tenha vivido de acordo com a palavra de Deus como deveria, não é? A palavra de Deus fala que quando nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, é inevitável. Mas pode ser que a gente não tenha sofrido isso, mas um dia nós vamos sofrer. Perseguições horríveis, perseguições realmente de perder parentes. Os parentes e amigos não querem mais falar conosco, não querem mais ter contato conosco, simplesmente pelo fato de nós sermos cristãos. Já passou por isso? Olha, fulano de tal se afastou de mim simplesmente porque eu quero servir a Deus, simplesmente porque eu quero obedecer a Deus. Essa é a situação de Daniel. E nós vimos semana passada, no capítulo 7, que uma das mensagens é: Daniel, se você acha que está ruim, espere que as coisas vão piorar. Espere que as coisas vão se tornar ainda piores. Só que no final, como nós dizemos, no final tudo dá certo, né? E é exatamente isso, no final vai dar tudo certo. Só que não é no nosso final, né? É no final dos tempos. É no final de todas as coisas. Cristo vai voltar e vai fazer tudo dar certo. E é por isso que vale a pena ser cristão. Porque Deus está no controle e a história caminha para um final onde Cristo é o grande vitorioso. É isso que nós temos aqui no livro de Daniel. E no capítulo 8, no capítulo 4, no capítulo 7, nós vimos 4 reinos principais. Nós vimos Babilônia, nós vimos os Medo-Persas, nós vimos a Grécia e um 4º reino, provavelmente a Roma ou um rei Ciro, por causa de Antíoco Epifânio. No capítulo 7, ele quer enfatizar apenas dois reinos. Não é nem a Babilônia, nem o primeiro nem o último, é os dois no meio. Por que isso?
Olha só o que diz o versículo 3 até o versículo 14. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. A primeira coisa, antes de continuar, a primeira coisa, só para entender quem é esse carneiro que aparece aqui. Esse carneiro, conforme o versículo 20, esse carneiro são os Medo-Persas. Por que 2 chifres? Exatamente porque eram 2 reinos num só, os Médios e os Persas. Ele estava querendo conquistar vários lugares, várias terras, conquistava um lugar, conquistava no outro, ele fazia a sua vontade, mas aparece um outro animal. Olha só o versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente de toda a terra, mas sem tocar o chão. Fato curioso, esse bode não tocava o chão. Esse bode tinha um chifre, apenas um chifre notável entre os olhos. É quase um unicórnio. Imagina um unicórnio, mais ou menos isso. Só que é um bode. O unicórnio geralmente é um cavalo com um chifre no meio, né? Mas esse é um bode com um chifre no meio. É mais ou menos essa a ideia. Dirigiu-se o carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Meus irmãos, do versículo 5 até o versículo 14, nós temos uma história que nós não temos em nenhum lugar na Bíblia relatado. Lá em Malaquias, é o último livro que nós temos no Antigo Testamento, e depois de Malaquias passa-se 400 anos sem haver palavra profética nenhuma. Não há história nenhuma. Nós temos alguns livros históricos da época, mas na Bíblia não tem nada escrito sobre esse período, a não ser esses textos que falam desse período, profecias acerca desse período, mas nada na Bíblia é contemporâneo. Olha, nós estávamos lá, como aconteceu com Daniel, nós estávamos na Babilônia, nós estávamos lá no reino dos Medo-Persas, nós estávamos lá, mas nesse período do versículo 5 a 14, nós não temos nada. Esse período entre Malaquias e Mateus, estamos aqui. A história fala sobre esse período. Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou nos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Esse bode é mais forte do que o carneiro. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se um grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa aqui é Jerusalém, onde o templo estava. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e o pisou. Só para, antes de continuar, aqui o bode, conforme o versículo 21 vai falar que o bode é a Grécia, principalmente um homem chamado Alexandre o Grande, que a gente conhece, já ouviu falar várias vezes, tem filmes sobre ele, o Alexandre o Grande, vários locadores que encontram filmes sobre ele. Alexandre o Grande foi um general fantástico, fantástico mesmo. Com apenas 21 anos, ele já começa a dominar o mundo inteiro. Com 26, ele já estava cansado de dominar tanta terra. Em 5 anos, ele conquistou tanta terra, mas tanta terra, que ele começa a ficar até cansado, não tem mais graça. E ele começa a se afundar em bebedeiras, em orgias e por aí vai. E por causa dessas coisas, ele acaba morrendo cedo. 33 anos ele morre. Mas imagina, 21 a 26 anos você é o dono do mundo.
Ele era extraordinário e com uma rapidez fantástica. É por isso que ele é apresentado como um bode que nem pisa no chão. Ele sai voando e vai e destrói. Conta essa história que Alexandre o Grande, quando foi combater com os medo-persas, estava um rio, como fala a figura aqui, tinha diante do rio os medo-persas de um lado, Alexandre o Grande de outro. Os medo-persas tinham um exército pequenininho, enquanto Alexandre o Grande tinha um exército enorme. E fala que Alexandre o Grande perdeu apenas 100 homens. E os medo-persas perderam 20 mil homens. A diferença era tamanha desse poder de Alexandre o Grande. Só que ninguém dura para sempre. Nenhum poder dura para sempre. E esse homem vai morrer com 33 anos e vai se dividir em 4 reinos. Um deles chamado Antíoco Epifânio. Esse cara é o maior problema na história do povo de Israel. E daí nós continuamos aqui. Ele vai combater contra Israel, vai combater contra o povo de Deus. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Como que é esse negócio de soldado é esse? Como que ele derrotou as estrelas? Na verdade, em vários lugares a Bíblia fala que as 12 tribos são representadas por 12 estrelas. Lembra do sonho de José? Quando ele estava lá, ele sonhou que ele estava em pé, 12 estrelas, a lua e o sol se curvavam diante dele. Quem eram as 12 estrelas? Eram os 12 irmãos que se curvavam diante dele. Então, essa que é a ideia dessas estrelas que ele derruba, pisa, esmaga, e ele vai contra eles, porque na verdade o desejo deles era derrotar o povo santo. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Está falando do templo. O exército lhe foi entregue, o exército israelita foi entregue, com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. É só uma questão de história, que é uma coisa que nós não temos na Bíblia. Só que quem gosta de história mesmo vai saber desses detalhes. Antíoco Epifânio era um homem atrevido mesmo. Ele queria desafiar Deus em tudo que era jeito. E não gostava do povo de Israel. Quando ele invade Israel, invade Jerusalém, ele invade principalmente o templo, porque ele não aceitava a adoração dos israelitas, não aceitava aquela adoração ao Senhor. Ele coloca um sumo sacerdote corrupto lá no meio. Esse sumo sacerdote corrupto porque ele recebia de Antíoco Epifânio, ele começou a fazer algumas coisas erradas dentro do templo. E não aceitava a lei de Deus. Foi proibido ler a palavra de Deus. Até que ele vai embora, Antíoco Epifânio vai começar a derrotar outras cidades. Israel houve uma fofoquinha, né? Que Antíoco Epifânio havia sido morto. Daí eles ficaram felizes da vida. Agora a gente vai voltar e derrotar. Vamos tirar aquele sumo sacerdote corrupto e vamos restaurar o templo. Quando Antíoco Epifânio volta e vê que eles fizeram isso, ele fica revoltado e acredita que aquilo era uma rebelião contra ele. E daí ele faz tudo que você pode imaginar que ele fez. Algumas coisas que nós temos aqui. Por exemplo, ele matou 40 mil israelitas lá dentro do templo. Dentro do templo. 40 mil israelitas, soldados. Outros ele levou cativo. Ele fez algo que só o sumo sacerdote podia fazer. Ele entrou no lugar santíssimo. Ninguém mais podia. Ele entrou lá. Ele pegou um porco, que ele sabia, ele queria provocar mesmo. Ele sabia que os judeus não comiam porco, abominavam porco. Ele pegou um porco, colocou no altar e sacrificou
no altar um porco no altar do Senhor, lá no templo. Levou os móveis, pegou uma estátua de Zeus e colocou bem do ladinho, bem lá pertinho do altar, dentro do templo do Senhor. Ele foi proibido fazer sacrifícios, foi proibido cultuar a Deus, ele proibiu até mesmo de praticar a circuncisão. Agora imagine a situação agora do povo de Israel. Vocês são proibidos de entrar no templo, e ainda mais, eu vou usar o templo de vocês para fazer aquilo que eu quero. Eu vou profanar o templo de vocês. Isso tudo durou por volta de 6 anos e meio. 6 anos e meio. Bom, isso aconteceu quase 200 anos depois de Daniel. Daniel estava morto quando tudo isso aconteceu. Mas o que chama a atenção é que tudo isso que aconteceu com o Antíoco Epifânio na história foi escrito por Daniel quase 200 anos antes, exatamente como diz. Lá, principalmente até a data, o versículo 14 fala: quanto tempo vai acontecer tudo isso? Até 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? 2.300 dias, dá em torno de 6 anos e meio. Exatamente como aconteceu com o Antíoco Epifânio. Quando o texto fala aqui que foi tirado o sacrifício diário, o Antíoco Epifânio também proibiu o sacrifício lá no templo. Foi um dos períodos mais tristes de Israel, porque eles foram proibidos de adorar ao Senhor. Eles já tinham voltado da Babilônia nesse período. Olha a interpretação, versículo 15 em diante. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma aparência de um homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens de um lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. A esta visão. Gabriel aparece aqui de novo. Nós falamos dele hoje de manhã, na escola dominical. Ele está aparecendo aqui de novo, agora que vai ser um intérprete dessa visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí, sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. A Daniel fica tão abismado com aquilo, que ele passa mal, desmaia e fica desacordado. Imagino também qual seria a nossa reação diante de uma visão como essa. Olha, tá ruim, pode esperar que vai ficar pior. Está vendo o que está acontecendo no templo? Você que ama o templo, porque Daniel era alguém que amava o templo. Imagine, diante, até mesmo entre os judeus, um povo que havia sido desviado do Senhor, Daniel era um exemplo de vida. Ele foi um homem que ousou desafiar o rei da Babilônia. Ele olha para tudo aquilo, ele olha o templo do Senhor sendo destruído, sendo condenado. Ele passa mal, desmaia, de tão impressionado que foi, que ele ficou com essa visão. Aparece esse intérprete e agora ele vai explicar o que vai acontecer. Versículo 20: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantaram desse povo. E foi exatamente isso que aconteceu mesmo. 4 reinos se levantaram, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Olha só, o Antíoco Epifânio aqui chamado especialista em intrigas. Versículo 24: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Afinal, Deus é que dá a força, não é? Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano,
no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á como príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, aquela que dos dias, 2.300 tardes e manhãs. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Porque Daniel não veria essas visões, não veria isso sendo concretizado. O que nos chama mais atenção de Antíoco Epifânio, e a atenção aqui é Antíoco Epifânio. Se você olhar nos livros de história, principalmente quem é professor, tem alguns aqui, né? A Márcia aí, dificilmente você vai ouvir falar sobre Antíoco Epifânio. Você vai ouvir bastante falar sobre Alexandre o Grande. Mas Antíoco Epifânio quase não se fala. Porque para a gente é importante, exatamente pela afronta que ele faz contra Deus e contra o povo santo. Ele realmente odeia o povo de Deus. Ele realmente odeia aqueles que servem ao Senhor, aqueles que serviam ao Senhor. Ele destrói o templo. O negócio dele era parar o culto ao Senhor. Ele queria fazer exatamente isso. Nos chama bastante atenção também o Epifânio, porque ele é chamado de desolador, ou o abominável da desolação. Jesus vai usar esse exemplo para dizer que ele se refere que esse Antíoco Epifânio é apenas um anticristo, prefigurando um último anticristo que vai vir para destruir o povo de Deus. Ele vai vir com toda a força para se levantar, vai vir para derrotar e para destruir o povo de Deus. Essa é a intenção do anticristo, é esse o objetivo do anticristo. Agora, olha só, versículo 25, Satanás, que é chamado de o astuto, olha só como que Antíoco Epifânio é chamado, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, ou seja, mentira. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem Deus despreocupadamente. Essa é uma das grandes visões, um dos textos que as pessoas mais gostam de debater sobre quem que é esse homem, quem que é esse chifre. De novo aparece esse chifre com poder que vem para destruir o povo de Israel. O que isso tem a ver com a gente? Qual é a intenção? Até para Daniel, né? Daniel está lá, ele não vai ver nada disso, não vai experimentar nada disso. E daí Jesus Cristo vai dizer, olha, aquilo lá é apenas uma parte, vai ter coisa pior. Aquilo lá é apenas um sinal, é apenas uma maneira, é apenas um pouquinho daquilo que vai acontecer e bastante no final. Se você acha que Antíoco Epifânio foi alguém terrível, espere para ver o grande anticristo que vai aparecer, o grande abominável da desolação. Isso tem a ver com a gente. A primeira coisa que Daniel quer que nós aprendamos e que Deus queria que Daniel aprendesse e o povo que estava lá aprendesse de novo, que Deus está no controle. Reis se levantam, pessoas se levantam, mas Deus continua no controle. Veio a Babilônia, veio os Medo-Persas, veio a Grécia, veio Roma e eles foram embora. Existe um reino eterno, existe alguém que está no controle de todas as coisas. O reino mundano passa, mas o reino de Deus não. Isso faz uma grande diferença para a gente, ou pelo menos deveria fazer. É por isso que Daniel fica tão perturbado, é por isso que Daniel se sente incomodado, é por isso que Daniel, no capítulo 9, ele vai orar. Sabe por quê? Porque ele sabe que ao invés de se preocupar bastante com o reino daqui da terra, ele se preocupava com o reino futuro. E é essa que é a grande questão para a gente. A gente às vezes está tão preocupado com os reinos daqui, está tão preocupado com as coisas que acontecem aqui. Tem gente que sabe mais de política do que da palavra de Deus. Tem gente que sabe o nome de todos os políticos, mas não sabe o nome dos profetas, não sabe o nome dos servos de Deus. Tem gente que está tão apegado aos reinos dessa vida, as coisas que acontecem, a inflação, está por dentro de todas as manifestações que acontecem. Será que nós vamos
aprender, é isso que nós precisamos aprender, que existe um reino maior, existe um reino superior. Aquilo que Pedro vai nos dizer, que nós somos peregrinos em terra estranha, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, estamos aqui apenas de passagem, esse não é o nosso reino. Quer dizer que a gente deva abandonar tudo. Daniel não faz isso. Versículo 27, olha só. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Olha lá, ele ficou enfermo por causa da visão, mas quando ele ficou bom, ele foi lá fazer os seus afazeres. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Aquela visão ficou guardada no coração. Porque para ele o mais importante era buscar o reino de Deus. Para ele o mais importante é o reino dos céus do que o reino da terra. Nabucodonosor era o rei naquela época. Belsazar era o rei daquela época. E daí a gente consegue entender até porque que Daniel não se espantou tanto ao ver aquela imagem na parede, né? Porque isso daqui aconteceu antes da imagem, antes do dele aparecer lá escrevendo mesmo, Tekel Barcinho. Daniel já sabia o que aquilo significava, ele já tinha tido 2 lições sobre isso. A questão é, com que tipo de reino nós estamos preocupados? Que tipo de reino você tem investido as suas forças? Que tipo de reino que você tem se preocupado mais? Se é o reino da terra ou se é o reino celestial? Quanto tempo você gasta se preocupando com a faculdade, escola, graus de escolaridade? Quanto tempo você se preocupa com isso? E quanto tempo você se preocupa em estudar a palavra de Deus? Quanto tempo você se preocupa em conhecer o que está acontecendo aí na mídia, ligando no jornal, quero assistir isso, quero assistir aquilo? Quanto tempo você se preocupa em conhecer o que a palavra de Deus nos diz? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu alvo principal? Se existe um reino eterno, é esse que nós devemos nos preocupar. Se existe um reino que não acaba, é sobre ele que nós precisamos nos preocupar. Segunda coisa que eu destaco aqui é a exatidão das profecias. Até os dias, a maneira como os medo-persas vão ser derrotados, a maneira como Alexandre o Grande vai aparecer, a maneira como tudo vai, a maneira como que Antíoco Epifânio vai aparecer no templo, vai proibir os sacrifícios, foi tudo escrito e predeterminado por Deus. Não foi algo fantasiado, não foi que nem aquelas profecias da Mandiná, né? Olha, eu tenho certeza que um artista vai morrer esse ano. Não morre artista. Não é uma profecia assim, é profecias com exatidão. E acontece exatamente o que Deus havia falado. Sabe por quê? Não é porque Deus prevê o futuro, mas porque Deus está no controle de toda a história. E daí nós lembramos a palavra de Jó: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E se nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e até mesmo a perseguição que aconteceu em Jerusalém, foi nos planos de Deus e com um propósito determinado. Se tudo isso acontece porque Deus quer e Deus está controlando todas as coisas, nós podemos olhar para a palavra de Deus e começar a acreditar mais nela. Né? Quando nós passamos por algum problema, a primeira coisa que a gente vai fazer não é buscar a Deus, a gente vai procurar a solução em qualquer outra coisa, menos em Deus. Não é isso que acontece. Não. Exemplo simples: fiquei doente, gravemente doente. Eu vou no médico, faço exame, tomo medicamento e esqueço da coisa principal, que é orar a Deus, pedindo para que Ele me cuide, pedindo para que Ele cuide de mim. Coisa simples. Por quê? Porque nós confiamos mais nas coisas que as pessoas podem nos dar, mais em homens do que confiamos em Deus. Por quê? Porque nós esquecemos que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Quando nós temos um problema, nós vamos e nos esforçamos, perdemos a cabeça, perdemos o sono tentando resolver os problemas da nossa vida, não é? Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de problemas? Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de coisas que você está ansioso e preocupado? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que pagar essa, eu tenho que pagar aquela, eu tenho que cuidar do meu filho porque está assim, eu tenho que fazer. Quantas vezes? Por quê? Porque esquecemos que existe alguém que está no controle. É por isso que Pedro vai dizer: lancemos sobre ele a nossa ansiedade e ele terá cuidado de nós. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que se Deus está no controle até dos grandes reinos, dos poderosos, Deus está no controle das nossas vidas também.
Se Deus determinou até os dias que Antíoco Epifânio iria viver, iria governar, será que Deus também não sabe da nossa vida? Não é isso que Lucas 12 vai dizer? Olha, nós não podemos acrescentar nem um pouco da nossa vida, nós não podemos acrescentar nem um dia à nossa vida. Então confie nele, busque o Senhor. Deus está no controle. Deus se controla todas as coisas. Se Ele controla os poderosos, Ele também controla a nossa vida. Tem um fato bem curioso no livro de Reis, que é a grande doença de Naamã e a derrota da Síria. No meio dessas duas grandes histórias, o grande rei da Síria, o grande comandante Naamã, e a derrota da Síria, bem no meio tem a história de um dos discípulos de Eliseu. Ele perdeu o machado. Cara. E ele está preocupado porque o machado caiu no rio e o machado era emprestado. O machado era caro. Naquela época eles não tinham controle do ferro. Eles tinham que ir até outro reino, até outra cidade, ir longe para conseguir comprar um machado. E ele não tinha nem dinheiro. Ele estava preocupado com isso. Até que Deus resolve o problema dele. O que me chama a atenção nesse texto é que no meio dessas duas grandes histórias, Deus mostra que Ele se preocupa até com pequenas pessoas. Pessoas, servos de Deus, com problemas pequenos, aparentemente pequenos. Para ele era enorme, não é? Ele não ia ter dinheiro para pagar o machado novo. Deus que governa os grandes reis é o Deus que governa a vida até daquelas pessoas que tem cargo nenhum político. Não é nada, é apenas um servo de Deus. Deus está no controle. Terceiro, a estratégia de Satanás. Isso me chama bastante atenção. O versículo 25 fala que Antíoco Epifânio, e ele era realmente um exemplo da maneira como Satanás age na nossa vida. Fala que ele pega pessoas particulares. Ele não pega todo mundo de surpresa. Ele não pega qualquer um. Olha só o versículo 25 de novo. Por sua astúcia, é esperto, no seu empreendimento fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupados. Pessoas que estão dormindo, como diz Paulo lá em Tessalonicenses. Pessoas que estão achando que a vida é assim mesmo. Vamos deixar a vida levar. Filosofia dizer capagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos lá, deixa. Não precisa me preocupar com nada. É esses que Satanás pega. É por isso que Pedro vai dizer que Satanás anda ao redor, esperando alguém esperando alguém pisar fora para ele pegar. Pessoas despreocupadas. Pessoas que esquecem que estamos no meio de uma batalha que vai durar até a volta de Cristo, e que nós não podemos vacilar, nós não podemos dormir. Satanás é desperto, e é por isso a expressão aqui, astúcia. Ele usa o engano como ele sempre fez. Efésios 6, quando Paulo vai falar da grande batalha que nós precisamos vestir a armadura, ele vai falar, olha, cuidado com as armadilhas, cuidado com as artimanhas, cuidado com a esperteza, porque Satanás não atinge a gente de maneira clara, ele vem sutilmente. Sabe uma das maneiras que ele vem sutilmente? Olha o versículo 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que ele fez? Primeira coisa, ele tirou o culto. Depois ele tirou o templo. Duas coisas muito importantes, tanto para o povo de Israel quanto para a gente. Primeiro, o culto, porque sem culto, sem sacrifício, não era possível as pessoas terem comunhão com Deus. Sem o sacrifício não é possível nós nos aproximarmos do Senhor. Não era possível o povo se aproximar-se do Senhor. O templo, que era o símbolo da união de todo o povo, era o símbolo que representava a união de todas as tribos. Duas coisas muito importantes: comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Olha só como Satanás faz aqui a
proibi-los de cultuar a Deus, vamos proibi-los de se viver em comunhão. A estratégia de Satanás é fantástica. Não é à toa que o autor de Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar. Por quê? Como tem uma ilustração da dona Joana, que ela conta de vez em quando você está numa fogueira, você tira uma brasa, você coloca para fora, ela esfria, ela vai esfriar, você coloca de volta, ela volta a acender, não é? A vida do crente é assim. E Satanás, de novo, Satanás é esperto. Se você quiser saber mais ou menos, é claro que não é exatamente assim, mas C.S. Lewis, ele teve ele tinha uma mente brilhante mesmo, né? Mas ele ele escreveu um livro chamado Cartas de Coisa Ruim, e lá é a carta do diabão, do tio, escrevendo para o seu sobrinho que estava começando na arte da enganação. Era o diabinho. E ele começa a escrever algumas cartas. Olha, eu tenho algumas dicas para você. Faça isso, faça aquilo. Olha, toma cuidado. Eu estou sabendo que o nosso inimigo lá está vencendo. Você está deixando o nosso inimigo vencer. Que é Deus, né? Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. Uma das cartas que ele escreve é exatamente sobre o culto. Ele fala assim: olha, no meio do culto, faz alguma coisa acontecer, para ele perder a atenção. Faz o telefone tocar. Uma criança começar a ficar, porque assim ele não presta atenção no culto. E ele não vai perceber que é sua obra. Faz assim, não estou falando que toda criança que aparece é uma obra falando. Não, a questão é: será que nós vamos deixar-nos afastar, né? Deixar-nos distanciar de ouvir a palavra do Senhor? Olha, faça ele prestar atenção no vizinho que está chegando agora, está entrando alguém na igreja, faça prestar atenção, dá sede nele, faz ele ter vontade no banheiro, no meio da pregação, tá? Não é antes não, no meio da pregação. E depois, no próximo domingo, quando ele já estiver um pouco mais acomodado, já está acostumado a ouvir a palavra de Deus, faz o seguinte: faz ele perder a hora, ou então aparecer alguém na casa dele para fazer visita. Começa a tirar o culto dele. Ele começa a perder a comunhão com Deus, ele começa a perder a comunhão com os irmãos, e daí daqui a pouco a gente vence a batalha. Satanás é esperto, ele não é bobo, ele sabe usar as suas armadilhas, ele sabe usar as ferramentas que ele tem para nos distanciar do Senhor. O Antíoco Epifânio foi apenas um instrumento, foi apenas um meio, um dos anticristos, um dos grandes anticristos que vai aparecer o último, que vai realmente proibir qualquer um de cultuar o Senhor. Mas isso vai acontecer mais para frente, talvez amanhã, ou daqui 50 anos, 1000 anos, a gente não sabe. O fato é que, enquanto nós temos o privilégio, nós temos o templo do Senhor, a casa de Deus, para ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, nós devemos aproveitar mais. Nós aproveitamos muito pouco. Por último, eu gostaria que você observasse a reação de Daniel. Daniel era um daqueles homens que, quando ouvia a mensagem do Senhor, não era como muitas vezes nós fazemos, nem com o ouvido e saco outro. Aquilo incomodava ele. Ele olhava, entendia, algumas coisas ficavam escuras, eu não estou entendendo, porque é normal. Muita coisa a gente não vai entender mesmo. Tem muita coisa na palavra de Deus que a gente não vai entender. Tem muita coisa, eu acho isso. Eu fico um pouco mais alegre com isso, porque eu vejo grandes homens, pastores que estão estudando a Bíblia há vários anos, fizeram doutorado, pós-doutorado, fizeram títulos autoridade, e mesmo assim ele vai dizer: olha, esse texto para mim é muito difícil. Que bom, porque para mim tem muitos textos que são difíceis. Tem muita coisa na Bíblia que eu também não entendo. E vai ser assim. Mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado, ele quer entender, ele vai buscar, e aquilo mexe com ele. Quantas vezes você saiu da igreja, depois de ouvir a mensagem do Senhor, preocupado com aquilo que você ouviu? Isso tem que fazer diferença na minha vida. Eu tenho que voltar para minha casa diferente. Ele volta para cá diferente, a ponto de, olha no capítulo 9, o que ele coloca aí no capítulo 9. É claro que não foi logo em seguida, mas ele faz questão de colocar o capítulo 9 aí. O que acontece? Ele ora ao Senhor pedindo perdão pelos pecados.
Porque essas coisas que vêm acontecendo, essas coisas que ele vem refletindo, inclusive pela lei, pelo livro de Jeremias, incomoda ele, ele pede perdão, ele ouve aquela mensagem e ele fica meditando nela o tempo inteiro. Primeiro ele fica doente, né? Aquilo incomoda tanto que ele fica doente. Eu acho curioso isso. Quantas vezes a gente vai para a cama e perde o sono por causa de preocupação? A gente não perde o sono por causa de alguma mensagem que nós ouvimos. Eu preciso mudar isso. Isso está me incomodando. Eu não posso viver mais dessa maneira. Quantas vezes perde o sono por outras coisas a gente perde, mas pelas coisas de Deus a gente dificilmente perde, né? Dificilmente a gente vai deitar na cama, coloca a cabeça no travesseiro, pensando naquilo que nós meditamos na palavra do Senhor, naquilo que nós ouvimos ou lemos na palavra do Senhor. Nós vamos aprender bastante com Daniel, nesse sentido também de ouvir a palavra de Deus e aquilo fazer diferença para mim. Eu não vou voltar para minha casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. Eu não vou ler mais a Bíblia de qualquer jeito, sem se preocupar com o que a Bíblia diz para mim. Eu não vou mais ler a palavra de Deus, não vou mais meditar nas doutrinas bíblicas e nem sequer mudar algo na minha vida. Não, eu vou mudar muita coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que mudar a minha vida. É por isso que existem esses textos na Bíblia. É por isso que Daniel precisava ter essas visões. É por isso que nós precisamos estudar esses textos de Daniel, para aprender que Deus reina de fato, para aprender que Deus está no controle de todas as coisas, e que nós temos inimigos de todos os lados, e que Ele é astuto, e que Ele vai fazer de tudo para ver a gente caindo, porque Satanás é assim, ele quer ver a gente caindo. O mundo, como a própria Babilônia representa, o mundo quer ver a gente caindo. O mundo não é nosso amigo. O mundo, como disse João, nos odeia. E é natural ser assim. Nós não nos odiamos, mas Ele nos odeia. Nós os amamos, nós precisamos amá-los, nós precisamos trazê-los para o reino dos céus. Mas Ele não nos vê assim. Ele nos vê com ódio. E nós precisamos ter misericórdia de Deus por eles, não é? O fato é que o mundo nos odeia e vai fazer de tudo para nos fazer cair. Mas nós vamos estar espertos, alertas, porque nós estamos no meio de uma grande batalha. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é esperto, é enganador, ele vai fazer de tudo para fazer a gente esquecer o que nós ouvimos na palavra de Deus e viver a vida despreocupadamente. Que Deus abençoe e nos ajuda a estar alertas sempre para a palavra do Senhor e mudarmos constantemente. Que Deus abençoe.